Quando vemos o mundo moderno e suas configurações políticas, sociais, geográficas e todo o avanço tecnológico atual, é fácil esquecer como tudo começou, as origens de cada povo, cada etnia, língua e até das religiões. E como já vimos nessa saga de vídeos sobre os povos nativos das Américas, podemos perceber o quanto herdamos de povos que viveram por aqui há muito tempo atrás, e que mesmo tendo sido destruídos ou assimilados, de uma forma ou de outra permanecem conosco. Um desses povos antigos e que tiveram uma grande influência no passado e ainda hoje são os povos aruaques. E nesse vídeo conheceremos mais a história desse povo, quem são, sua cultura e como nos afetam até hoje. E como de costume, gostaria de pedir que deixe seu joinha, que se inscreva, compartilhe e deixe algum comentário caso se agrade do conteúdo. Isso me ajudará muito a continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Na descrição coloquei as fontes que usei para esse roteiro caso eu queira se aprofundar mais. Conhecidos como Arawakes ou Arawak, não são um único povo isolado, mas são um grupo de povos indígenas que viveram nos territórios de países modernos como Bolívia, Brasil, Colômbia, Guiana, Paraguai, Peru, Venezuela e nas Antilhas. Essa denominação Aruac, na verdade, faz referência ao grupo linguístico que vários desses povos compartilhavam, como sendo galhos de um único tronco, o tronco linguístico Aruac, o grupo linguístico que tem a maior extensão territorial do continente, ao lado de outros grupos como o Tupi-Guarani, Macru-Gê, Quichua e muitos outros. É bom lembrar que esse nome foi dado pelos exploradores europeus quando tiveram contato com eles. E esse nome, na língua nativa deles, significa comedores de farinha e reflete um aspecto culinário predominante dos nativos que os europeus acessaram. Esses grupos nativos, no entanto, se referiam a si mesmos de formas diferentes e específicas dependendo da região. Até onde se sabe, a origem desse povo é incerta, mas indícios arqueológicos apontam que esse grupo linguístico teve seu ponto inicial, ou Urheimat, no vale do rio Orinoco, desde o período Neolítico, e que de lá migrou para várias direções. O termo Aruac é usado atualmente como uma classificação acadêmica que abrange todos esses grupos relacionados e que tiveram níveis de desenvolvimento diferentes dependendo da região. Os Aruaques começaram a se expandir a partir do Vale do Orinoco, atual Venezuela, por volta do primeiro século da nossa era. E esse movimento foi impulsionado por vários fatores, incluindo a busca por novas terras agrícolas, a necessidade de recursos naturais e a pressão demográfica. A grande diversidade dos diferentes grupos Arawak não surgiu de uma população original homogênea e nem de uma única migração populacional em massa, mas o que se sabe é que foi um processo dado por uma série de fluxos culturais contínuos. Um fator observado por estudiosos é que o advento da agricultura e sedentarização subsequente foi o que possivelmente levou a esses fluxos migratórios. A agricultura observada entre os grupos aruaques tem detalhes intrínsecos dependendo de sua localização, mas por outro lado, algumas características universais são observadas também, como por exemplo a utilização e preparo da conhecida terra preta indígena, feita de material orgânico e carvão, própria para plantio. Montes de terra chamados de conuco propiciavam um solo aerado para o plantio, exercendo o mesmo papel que o arado na agricultura convencional. E as culturas plantadas eram chuchu, cará, mamão, abacaxi, abacate, tabaco, milho, abóbora e especialmente a mandioca. A alcunha de comedores de farinha vem da prática de usarem a farinha de mandioca em sua dieta. Também pescavam usando redes feitas de fibras, ossos, anzóis e arpões. Os aruaques praticavam também uma agricultura itinerante, o que significa que eles cultivavam uma área por alguns anos até que o solo se esgotasse, e em seguida mudavam para uma nova área. Esse método permitia que o solo tivesse tempo para se recuperar e mantivesse sua fertilidade. A agricultura pode explicar um dos motivos para a expansão dos grupos Arawak,
onde a busca frequente de aquisição de terras fez com que se tornassem então abrangentes no continente, onde outros povos teriam sido assimilados e conquistados, surgindo dessas interações uma classe senhorial e dominante, e uma classe dependente e subserviente. O casamento com membros de outros grupos foi também um dos principais meios de expansão utilizados. Essas alianças aconteceram por meio de relacionamentos tanto pacíficos quanto violentos, onde o rapto de mulheres e crianças, por exemplo, aparece como uma prática comum entre os diversos grupos arawak. Dentro das diversas formas de aliança entre eles, destacam-se elementos importantes como o direito materno, sendo os filhos propriedade da mãe, e a residência uxori local, onde o casal passa a viver com a família da mulher. A organização social dos arawaks era baseada em aldeias, onde cada aldeia era liderada por um cacique. As aldeias eram compostas por cabanas dispostas ao redor de uma praça central, onde ocorriam atividades sociais e cerimoniais. Além de serem agricultores sedentários, viviam também de caça e pesca, como já mencionado, e viviam em pequenos assentamentos autônomos e com pouca organização hierárquica. As múltiplas relações dos grupos arawak com seus vizinhos de outras culturas e ramos linguísticos deram origem a uma ampla gama de diferenças dialetais e de trocas culturais. A mescla de famílias abria espaço para esse tipo de troca, onde muitas vezes se reuniam em ritos funerários e em festas cerimoniais. Essas interações criavam rotas comerciais e de alianças entre as comunidades. As práticas religiosas também refletiam essa mescla cultural e a grande dispersão desse grupo. Não havia um tipo de crença unificada em todos os povos arawaks, mas a estrutura dependia da localização e dos atributos geográficos e políticos que cada comunidade carregava consigo. Alguns eram mais militaristas e outros nem tanto, e seus heróis e deuses eram adaptados a esses tipos de sociedades, algo visto no mundo todo, por sinal. Alguns tinham práticas xamânicas ligadas aos elementos como a água, trovão, a selva, o mar, as plantas curativas e até os ancestrais míticos de cada grupo. Na América do Sul, os grupos arawak habitavam áreas do norte e oeste da bacia amazônica, chegando até a região do Gran Chaco e até mais ao sul, e compartilhavam os meios de subsistência e organização social de outras tribos da floresta tropical, se mesclando e derivando assim outras culturas próprias, muitas vezes por meio do comércio e da riqueza gerada pelas técnicas agrícolas. Nas regiões meridionais do continente surgiram subgrupos diversos como os Terena, os Mocovis, os Xané, Baiás, Guaicurus, Guanás, entre outros. Na região do Alto Xingu, povos como o Aurá e Meinaco vivem nessa mesma região há mais de 1000 anos. Na região da selva amazônica, os subgrupos de língua arawak mais conhecidos que surgiram foram os Axanincas, os Baniuas, os Palicures, Tarianas, Wapichanas, Teguás, Axaguás e muitos outros. Outro que se destacou foi o povo Locono, um dos poucos do grupo que se autodenominam arawakes de fato, e habitam toda a região costeira e ribeirinha da Venezuela até a Guiana Francesa. A expansão que se deu para as Antilhas também produziu uma variedade de culturas, principalmente a dos taínos e dos lucaianos, que dominaram as ilhas onde hoje são Haiti, Cuba, Porto Rico, República Dominicana e Bahamas. Os taínos foram os primeiros povos indígenas a fazer contato com os europeus quando Cristóvão Colombo chegou às Bahamas em 1492, marcando o início da colonização europeia das Américas. Em vídeos futuros, pretendo falar de cada um desses povos em específico, sendo que nesse vídeo é mais um apanhado geral dos grupos do tronco linguístico arawak. Por isso, verifique se o sino de notificações está ativado para não perder os próximos vídeos. Quando os europeus chegaram no chamado Novo Mundo, esse grupo indígena, mais especificamente os taínos, ficaram maravilhados com as embarcações e com os estranhos homens barbudos que falavam um idioma absolutamente diferente da realidade que estavam acostumados, e cobertos de placas duras e brilhantes. Os arawakes os receberam com comida, água e presentes, e recebiam em troca simples artefatos como espelhos, um sistema de troca conhecido como escambo. Um detalhe interessante é que os europeus acreditavam que haviam chegado na rica costa da Índia,
surgindo daí o termo genérico índio para os nativos americanos. Mas os problemas não ficaram somente no escambo desigual e no erro cartográfico dos europeus. Mas esse contato gerou problemas mortais para os povos que povoavam as Antilhas. A maioria dos Arawak das Antilhas morreu ou foi assimilado após a conquista espanhola, que se deu de forma sangrenta e bárbara. Na América do Sul, os grupos de língua arawak do sudoeste do Brasil e Guianas, no norte, tiveram também sua cota de invasão, destruição, assimilação e perseguição pelos invasores, levando a mudanças de suas culturas e ao despovoamento de muitos desses grupos, que há séculos dominavam essas terras. Inclusive, se acharem interessante, poderia fazer uma série abordando como foi a invasão e colonização europeia. Deixem nos comentários o que acham dessa ideia. O continente americano, como já vimos em vídeos anteriores, é repleto de exemplos da efemeridade humana, onde culturas e civilizações diversas tiveram seu ápice e seu declínio num curto período de tempo, com raras exceções. A diversidade cultural que os povos arawakes representam é um testemunho da rica tapeçaria humana que compõe a história das Américas, onde as suas práticas agrícolas avançadas e sistemas sociais complexos deixaram um legado duradouro que ainda pode ser observado hoje nas tradições agrícolas, artesanais e linguísticas da América do Sul e do Caribe, mesmo com o impacto da colonização europeia e do tempo. A herança arawak continua a enriquecer nossa compreensão das civilizações indígenas e a importância de preservar suas histórias e culturas. Os imparáveis e dominantes povos arawakes não são apenas parte do passado. Seu legado continua a influenciar e inspirar as gerações de hoje. De suas práticas sustentáveis à sua profunda conexão com a natureza, os arawakes nos oferecem lições valiosas para a construção de um futuro mais equilibrado e respeitoso com o meio ambiente. Celebrar e aprender com esse legado é uma maneira de honrar suas contribuições e garantir que suas vozes ecoem através dos tempos. Espero que tenha gostado desse vídeo e se chegou até aqui, deixe seu joinha e compartilhe com mais pessoas. Se não é inscrito, considere se inscrever para receber vídeos como esse semanalmente. E se já é inscrito, verifique se o sino de notificações está ativado. Na descrição tenho também links para livros e cursos e até uma chave Pix caso considere contribuir com o meu trabalho. Desde já agradeço o seu tempo e atenção e até a próxima história.